Robinho é condenado em primeira instância a 9 anos de prisão por cometer ato de violência sexual contra a mulher albanesa em Milão, quando jogava pelo Milan, juntamente com outras 5 pessoas. Robinho está recorrendo em segunda instância e pode apelar para a terceira. Ele não é fugitivo, mas pode vir a ser condenado na terceira instância e estiver em solo europeu. No contrário, se ele estiver no Brasil, jamais será preso, pois o Brasil não extradita seus cidadãos. Em uma conversa telefônica, o jogador diz: "Estou rindo, e nem aí, porque ela estava bêbada." Minha gente, imagine se fosse uma filha nossa. Quem nunca ouviu sobre o fato de colocarem algo na bebida de mulheres para que apaguem? O famoso Boa Noite, Cinderela? Comigo mesmo já aconteceu, e eu não sei como, pois não ofereci bebida a ninguém, e se tivesse tomado 2 goles de batida de maracujá, foi muito. Mas graças a Deus eu estava com uma amiga anjo que me levou para casa imediatamente. Bom, Robinho, em uma mensagem interceptada pelo seu telefone a um comparsa, disse: "Eu estou rindo, e nem aí porque ela estava bêbada." Essa declaração, esta frase, é de uma perversidade sem tamanho. Quer dizer, ele não se arrepende por nada. E que adiantaria vir com desculpas públicas se a perversidade continuará lá dentro? Aliás, esta idolatria por esses jogadores e os salários que ganham, os filhos que vão jorrando no mundo, é tudo menos digno. Se bebeu por livre e espontânea vontade, ou sei lá o que possam esses delinquentes darem para justificarem seus atos mais sórdidos, nada, absolutamente nada, faz dele um homem, um ser humano razoável, um profissional digno. Muito pelo contrário, de santo e bem-intencionado, parece que tem só a carinha mesmo. Robinho, ex-atacante do Milan, foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual. A decisão da 9ª Seção da Justiça de Milão contra o brasileiro diz respeito a uma violência de gangue sofrida a uma garota albanesa. O jogador foi considerado culpado de ter abusado dela junto com 5 de seus compatriotas, disse o jornal italiano. Para Robinho, o promotor Stefano Amendola havia pedido 10 anos de prisão. O julgamento foi suspenso porque outros 4 supostos autores do estupro não compareceram. De acordo com a acusação, os 6 brasileiros se aproveitaram do estado de inconsciência da mulher, que havia bebido. A menina teria sido levada para o guarda-roupa do Sil Café em Milão, onde teria sido estuprada. O tribunal concedeu à mulher uma indenização de 60 mil euros. Ao que parece, dirigentes do Santos estão querendo contratar Robinho novamente, pois foi de lá que ganhou notoriedade nacional. E patrocinadores pressionam o time para desistir da contratação do jogador. O jogador foi condenado em primeira instância na Itália pelo estupro de uma mulher. Ele aguarda recurso em segunda instância. Marcas cobram atitude imediata do clube sobre contratação. Após o GE publicar reportagem com detalhes da sentença de Robinho pelo estupro coletivo de uma mulher, nesta sexta-feira, patrocinadores cobram do Santos a desistência da contratação do jogador. O Globo Esporte conversou com representantes de 3 patrocinadores até o fechamento desse texto. Ambos contam que as empresas estão em contato e têm agido de maneira uniforme na cobrança do time. Caso o Santos prossiga com a contratação de Robinho, os patrocinadores cogitam as rescisões dos contratos ou a suspensão dos pagamentos até que haja julgamento em segunda instância na Itália. O jogador respondeu com uma nota no Instagram dizendo: "Relativamente à notícia que se espalhou no Robinho, devido a um acontecimento ocorrido alguns anos atrás, esclarecemos que ele já se tinha defendido das acusações, informando que não tinha participado do episódio e tomou todas as medidas legais em relação a esta decisão." Em transcrições de interceptações telefônicas feitas com autorização judicial, o jogador Robinho revelou participação no ato, que levou uma mulher albanesa de 22 anos a acusar o atleta e amigos por estupro coletivo em Milão, na Itália, com base principalmente nestas gravações. O brasileiro foi condenado em primeira instância a 9 anos de prisão pelo crime. Detalhes do processo foram revelados nesta sexta-feira pelo GE. Segundo a investigação, a mulher foi levada a um camarim na boate, onde foi abusada por 5 homens, entre eles Robinho e Ricardo Falco, seu amigo.
Os outros suspeitos deixaram a Itália ao longo da investigação e, por isso, sua participação no ato é alvo de outro processo. Em outra declaração, porém, Robinho admitiu em juízo ter mantido relação sexual com a vítima, mas afirmou ter sido consensual. No entanto, em uma conversa com o amigo Ricardo Falco, também condenado pelo crime, o jogador demonstrou saber que a mulher estava bastante alcoolizada no momento do ato. Na transcrição da conversa publicada pelo GE, nomes de outros suspeitos são mantidos em sigilo. Em outras conversas telefônicas entre Robinho e Falco, deram os detalhes sórdidos que, em suma, dizem quem fez o que e a situação da mulher quase inconsciente. O caso aconteceu em uma boate de Milão chamada Sil Café, no dia 22 de janeiro de 2013. Além de fazer gravações telefônicas, a polícia italiana instalou um grampo no carro de Robinho e conseguiu captar outras conversas. Já aqui no Brasil, só conseguimos chegar em tornozeleiras eletrônicas ainda, uma vez que as leis são feitas para quem delas se beneficia. O jogador e seu amigo Falco foram condenados em 2017 com base no artigo 609 bis do Código Penal italiano, que descreve o ato sexual violento e não consensual imposto por duas ou mais pessoas. Os condenados recorreram e o caso será apreciado pela Corte da Apelação de Milão em dezembro. Para a justiça italiana, essas conversas são auto-incriminatórias. Em uma delas, ao ser avisado sobre as investigações pelo músico Jairo Chagas, que tocou naquela noite, Robinho disse: de acordo com o processo, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Robinho diz: olha, os caras estão na merda. Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei aquela garota. Um outro amigo diz: e os outros nela. Eles sim que terão problemas, não eu. Lembro que os caras que pegaram ela foram X e Y. Eram 5 em cima dela. O músico Jairo Chagas, conhecido da comunidade brasileira em Milão, voltou a mencionar o episódio em uma conversa com Robinho em janeiro de 2014, onde Robinho diz: a polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você e depois fui para casa. E Jairo diz: mas você também transou com a mulher? Robinho diz: não, eu tentei. E diz o nome de outros 3 amigos. Aí Jairo responde: eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela. Robinho diz: isso não significa transar. Em outra conversa com um amigo, o atacante brasileiro diz que seus companheiros naquela noite pegaram ela com força. Detalhes do processo que levou à condenação de Robinho vieram à tona 3 anos depois, porque na semana passada o jogador foi anunciado como reforço do Santos, o clube que o revelou. A contratação gerou revolta entre parte da torcida santista e usuário das redes sociais, além dos patrocinadores. 3 dos patrocinadores comunicaram ao Santos que, caso o clube não rescinda o contrato com o jogador em questão, retirarão o patrocínio. A Caldo repudia todo tipo de violência e, por isso, vamos seguir agindo sempre de acordo com nossos valores, que é uma das patrocinadoras do time. A Codilar aguarda o posicionamento do Santos para informar aos patrocinadores o que será feito. A Tec Bond repudia toda e qualquer situação de violência e prove o respeito à diversidade e à inclusão em suas operações. A empresa não teve conhecimento prévio sobre a contratação ou intenção do clube em contratar jogadores. Manifestamos nossa preocupação sobre o fato ao Santos assim que soubemos, e nesse momento a continuidade do nosso patrocínio está condicionada ao cancelamento da contratação do jogador pelo clube, informou a marca do grupo, Saint-Gobain. Robinho, até o momento, foi condenado em primeira instância na 9ª sessão da Corte Italiana de Milão. Ele recorre da decisão em segunda instância e, mesmo que a condenação seja mantida, poderá recorrer até a 3ª para reverter a sentença. O comentarista esportivo Walter Casagrande voltou a criticar a contratação de Robinho pelo Santos, após a divulgação das interceptações telefônicas feitas com autorização judicial. Estou assustado com a sociedade brasileira. Não é o apedrejamento do Robinho, é o apedrejamento da moral da sociedade brasileira. Não podem se inverter os valores. O Robinho está condenado a 9 anos de prisão por violência sexual na Itália. Recorreu, mas neste momento é condenado.
Eu fico assustado com o que acontece no Brasil. No Brasil, se solta traficante, o vice-líder é preso com dinheiro na cueca, Carol Solberg por se manifestar politicamente, a CBV faz censura e o Santos contrata um jogador que é condenado por estupro. Não vou me calar, eu sou uma voz. Eu não vou me calar perante esse tipo de coisa. Não estou preocupado com as consequências de nada que eu falo. Estou falando, não estou inventando nem atacando ninguém. A sociedade tem que parar de aceitar sacanagem como qualquer coisa normal, completou o comentarista.